ludibriadas, corrompidas, cegas, e as pessoas vivam como ele quer que elas vivam. Então, se você está em um lugar que não prega Cristo, se você está ouvindo e vendo isso, se não é o Evangelho, se não é Jesus, então saia daí. Saia daí e vá para Jesus. Vá para Jesus. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E o Senhor tem a sua igreja nessa terra. O diabo, ele pode até tentar imitar a Deus, mas é só tentar imitar, mas ele não consegue. Por quê? Porque ele é mentiroso, ele não tem firmeza na verdade desde o princípio. Jesus já revelou, está lá em João 8,44. Então toda mentira dele é desmascarada. Toda mentira dele é desmascarada. Por quê? Por Jesus. Então existe pessoas sinceras, existe igrejas sérias que são bíblicas, que são do Espírito de Deus, que são verdadeiros, que são do Senhor e que estão fazendo a vontade do Senhor. Então peça a Deus para que Deus te guie para esse lugar. Peça a Deus para que Deus ele te direcione para esse lugar, para que a sua vida não seja colocada a risco de perdição e condenação eterna por você estar ouvindo e acreditando em heresias de perdição. É o que a palavra do Senhor diz, não é a minha opinião, não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é como eu quero, é o que a palavra de Deus diz. E nós temos que pregar a palavra como ela é. Nós temos que falar a verdade de Deus como ela é. Nós não temos que ter conformidade com o que é dissimulado, com o que é secreto, com o que é mentiroso, com o que é enganoso. Nós temos que falar a verdade de Deus abertamente, assim como ela é. E a palavra do Senhor diz que Jesus virá. E em breve Jesus virá. E Jesus virá para buscar a igreja dele. E eu creio que você tem colocado a esperança, a sua certeza de fé na volta do Senhor Jesus. Mas entenda que a vinda do Senhor acontecerá de modo como está na palavra, como o próprio Jesus falou. Então, corra para Jesus e permaneça em Jesus, porque o sistema religioso ele corrompe as pessoas. Mas Jesus não, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus cura, Jesus salva. Jesus. E é nele que a gente tem que estar. É ele que a gente tem que ouvir, seguir e servir, como está lá em João, capítulo 10. Então, para a gente finalizar essa parte, eu quero ler juntamente com vocês João, capítulo 15. Olha só o que a palavra do Senhor diz. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara ou ramo em mim que não dá fruto, atira, ou seja, Deus tira dele. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E as colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado
meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Jesus é a videira. Nós somos as varas, somos os ramos e precisamos estar enxertados e ligados no Senhor. Aqui em Colossenses, capítulo de número 2, olha só o que a palavra do Senhor, ela diz. E ele diz, né? Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram meu rosto em carne. Versículo 2. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Vou repetir. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Porque ainda E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, ou seja, de todo poder e autoridade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, que é aqui no coração, no espírito. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E, quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias de festa ou da lua nova ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade,
alguma aparência de sabedoria.